Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos para a nossa aula 2 de metodologia científica e vamos falar a respeito do desenvolvimento do problema e utilização da literatura. Bora pro vídeo? Bom, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho a respeito de base de dados, palavras-chave e vamos aprender como é que se monta o problema do seu TCC, da sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Então, bora para a tela do computador? Vamos à nossa aula 2. Vamos ver aí o desenvolvimento do problema e a utilização da literatura. Bom, meus objetivos nessa aula com os senhores é estruturar o problema da pesquisa, aprender onde buscar os artigos científicos e utilizar os operadores booleanos. Para começarmos, devemos nos atentar ao seguinte: se eu não fizer uma pesquisa significativa antes de tentar definir o meu problema, antes de tentar definir a delimitação do meu tema, eu só vou estar perdendo tempo, tá certo? Eu tenho que saber o que já foi publicado na área para eu conseguir definir a melhor maneira para conduzir a investigação, qual a melhor maneira de atacar aquele problema, tá? E aí, vamos ver um pouquinho a respeito de identificação do problema a ser pesquisado. Bom, um requisito básico para propor um bom problema de pesquisa é conhecer a fundo a área de interesse. Ora, se eu quero estudar insetos, vamos supor, quero estudar, sei lá, uma barata, tá bom? Alguma coisa da barata. Se eu não souber o que já foi publicado ali a respeito da barata, eu posso estar fazendo um trabalho que não vai servir de nada. Por quê? Porque se eu quero estudar o X da barata, entendeu? E lá em 1900 e bolinha, algum pesquisador já estudou esse X da barata, não tem por que eu estudar isso de novo, não é verdade? E isso acontece muito, principalmente quando existe restrição de língua. Por exemplo, eu quero estudar o X da barata e um pesquisador em 1900 e bolinha já estudou esse X da barata e fez a publicação na língua inglesa. E aí eu não falo inglês, então eu não vou conseguir ler esse estudo que já foi publicado, tá? E aí eu vou repetir alguma coisa que já foi feita, sendo que não tem o menor cabimento disso, tá certo? Muito cuidado. E vale ressaltar o seguinte: por mais que você queira se tornar um especialista em um determinado assunto, não limite o campo de pesquisa, não limite a atuação que você pode ter naquele campo de pesquisa. Por quê? Porque acontece muito, por exemplo, um indivíduo lá de tecnologia faz um mestrado na área de tecnologia e depois vai fazer o doutorado na área de saúde e ele junta as duas coisas e ele cria um produto fenomenal que junta tecnologia e saúde, tá bom? Na nossa área aqui da educação física, a gente tem aqueles sistemas de gestão ali de treino, como por exemplo o Pacto, tá certo? Quando você junta duas áreas que aparentemente não têm relação nenhuma, podem sair aí produtos excepcionais, podem sair aí bons insights, tá certo? E obviamente você pode ficar flutuando entre as áreas, tá? Então não se feche na sua caverna. E quando a gente fala de problema de pesquisa, as pessoas costumam esquentar demais a cabeça. Não, a ideia é realizar um negócio simples e prático, tá certo? Simples do ponto de vista que você consiga todos os recursos e você consiga pôr a mão na massa para realizar, e prático que vai solucionar uma dor, vai solucionar um problema, tá certo? E aí o livro traz um quadro aqui
para a gente refletir a respeito de 10 principais problemas que o ser humano ainda não resolveu, tá certo? Como por exemplo, o 10º problema aqui: será que existe algum dia em que os colchões não estão em ofertas? O 9º problema aqui: se o ser humano evoluiu do macaco, por que ainda existem macacos? E assim sucessivamente, tá bom? Só para dar aquela quebra na nossa aula e mostrar para vocês que tem problemas que nunca vão ser solucionados, ou pelo menos não vão ser solucionados até que tenhamos tecnologias para isso. Então não esquentem a cabeça, tá certo? Procurem algo simples e prático. E como é que vocês podem descobrir um tópico para vocês estudarem? Um tópico, um problema, tá? Tem 3 pontos aqui que eu posso abordar com vocês. O primeiro veja lá onde você estuda o que está sendo feito, tá bom? Por quê? Porque à medida que um pesquisador vai tentando resolver um problema, podem surgir outros problemas. E aí você chega, conversa com esse pesquisador e ele fala: olha, tem isso, isso e isso para resolver. Então você não teve que pensar muito, você só teve que tomar café com a pessoa, tá certo? No máximo ali 20 minutos, tá? E não somente um pesquisador, mas o professor responsável daquele grupo de pesquisa. Às vezes ele já tem ali umas anotações, uns pontos que ele gostaria de estudar, então só está precisando de alguém ali que vai estudar esses pontos, tá? Segundo tópico: fique de olho aí, né, em qualquer tema polêmico na sua área. Por quê? Porque polêmicas ardorosas estimulam tentativas de resolver a disputa. Então, na minha área, por exemplo, teve um tempo que o povo falava que exercício físico em jejum, no caso o aeróbio em jejum, era uma super técnica para queimar gordura. Então ficou essa disputa aí entre será que é bom e será que é ruim. Veio uma teoria, tá, que trouxe isso, e aí a partir dessa teoria, cara, foram mais de 100, 200 estudos a respeito do tema, tá certo? Então, às vezes, por causa de uma polêmicazinha, você consegue aí um problema a ser resolvido. E por último, leia algum artigo de revisão recente. Lá no final da discussão aparece lá sugestões para futuros estudos, tá bom? Ou na própria revisão vai mostrar os pontos fracos dessa revisão. Então você só pega esses pontos fracos e pode fazer uma outra revisão, melhorando, nesse caso, os pontos fracos. Bem simples, tá bom? Ou no final de qualquer artigo tem lá os pontos fracos da pesquisa. Então você só precisa reproduzir aquela pesquisa, obviamente, não repetindo os pontos fracos. Então deixou lá, sei lá, 3 gaps, tá certo? X, Y e Z são os problemas. Sei lá, tamanho da amostra foi pequeno, a estatística utilizada não foi da melhor, e sei lá, algum outro problema aqui. Então, quando você for reproduzir aquela pesquisa, você vai aumentar o N, você vai melhorar a análise estatística e vai melhorar aqui a outra coisa aqui, que é o terceiro gap. Beleza? E muitas das vezes as pessoas ficam presas ali nos efeitos, tá bom? Não que seja errado, mas tenta olhar também as causas. Às vezes pode te dar algum tipo de insight, tá? Vamos ver um exemplozinho besta. Por exemplo, pessoas que frequentam igrejas vivem mais. E aí, quando a gente se depara com isso, a gente tem que perguntar o seguinte: por que as pessoas que frequentam igrejas vivem mais? Quais são as possíveis explicações para isso? Tá bom? E aí, a gente vê que não tem a ver com a religião em si, e sim com os hábitos ou o ambiente que aquela pessoa está devido à igreja. Por quê? Porque quando a pessoa está na igreja, ela recebe apoio emocional, tem relacionamento interpessoal, tem troca de informações, por exemplo, sobre bons médicos, né?
as pessoas saem de casa, respiram um ar diferente, elas caminham até a igreja, tá bom? Então elas realizam uma atividade física. Então são várias causas que levam as pessoas a frequentarem a igreja e a viverem mais, e não a religião que causa isso, tá certo? Muito cuidado nesse tipo de observação, tá? E quando você começa a olhar as causas e não os efeitos, você começa a ter várias ideias. Por exemplo, você poderia aqui ter um tipo de problema na seguinte linha de raciocínio. Ora, se as pessoas recebem apoio emocional, eu vou então comparar talvez o tipo de igreja, tá bom? A igreja X e a igreja Y, ou a igreja do bairro X e a igreja do bairro Y, tá certo? Isso aí poderia ser uma linha de raciocínio, tá bom? E existem aí duas linhas de raciocínio, uma que é a indutiva e a outra que é a dedutiva, para trazer para a gente hipóteses, tá certo? A indutiva parte da observação, formula hipóteses que fazem uma explicação mais geral e então criam uma teoria. Já no raciocínio dedutivo eu tenho uma teoria que ela é postulada, ela então é replicada e então tem-se a hipótese ou as hipóteses, tá certo? Por exemplo, se eu tenho uma barata e eu arranco a perna de uma barata e eu peço para ela saltar, ela começa cada vez que eu vou arrancando uma perninha da barata, ela começa a diminuir o tamanho do salto, tá? Então eu consigo aí ver que a partir da observação eu criei uma hipótese que é a diminuição do tamanho do salto, e isso explica aí que quando eu tenho uma diminuição da quantidade de patas ou perninhas aí da barata, eu tenho uma diminuição da minha impulsão vertical, por exemplo, entendeu? Já no raciocínio dedutivo, na minha área de formação a gente tem o seguinte, com uma teoria de que quanto mais estímulos a criança tem em diferentes esportes, melhor vai ser a base de formação dela, tá bom? Isso aí foi postulado, depois foi replicado, depois da replicação criou-se então as hipóteses, tá certo? E por último aí, questões norteadoras para vocês selecionarem o problema de pesquisa de vocês. Por exemplo, o problema está no domínio da pesquisa em si? Será que as pessoas ainda não conseguiram um bom domínio dela? Depois, isso realmente lhe interessa? Ora, eu usei exemplos aí de barata, tá bom? Mas eu não estudo isso. Minha área de estudo aí é neurociência do ser humano, tá? A grande área de estudo. Depois, será que isso realmente vale a pena ser pesquisado? Porque uma coisa é não ter pesquisa porque não vale a pena, outra coisa é não tem pesquisa porque até agora ninguém conseguiu desenvolver uma linha de pesquisa a respeito, mas vale a pena sim, tá bom? Depois, tem como realizar? Você tem os recursos, tanto financeiros quanto técnicos? Depois, será que é oportuno você realizar essa pesquisa? Por exemplo, você vai ter 2 anos de mestrado, será que vale a pena você se espremer tanto durante somente 2 anos? Será que essa pesquisa de seu mestrado não poderia ser feita no doutorado? Você tem 4 anos, tá bom? E aí, para o seu TCC, geralmente as pessoas têm de 6 meses a 1 ano para realizar um TCC. Será que vale a pena você fazer uma pesquisa gigantesca? Depois, você pode atacar o problema sem prejuízo, tanto financeiro, quanto físico e quanto mental também. E por último, você está apto a usar as técnicas para tratar o problema? Ora, se você tem equipamento X e você precisa dele para solucionar seu problema e você não é treinado para utilizá-lo, obviamente que isso não vai dar certo, tá bom, pessoal? Então, realize os treinamentos que se fazem necessários para manipular os equipamentos, beleza?
E agora vamos para os objetivos da revisão da literatura. Bom, vocês têm que ter em mente o seguinte, que muitos trabalhos de pesquisa sobre o tema que vocês vão escolher já foram feitos, tá bom? Ou já foram abordados de diferentes maneiras. O objetivo da revisão de literatura é justamente achar isso aqui e ver, fulano fez X, ciclano fez Y, outra pessoa lá fez Z e assim sucessivamente. Então você vai fazer o compilado disso e vai ver, por mais que eles tenham feito X, Y, Z, ficou faltando uma brecha aqui em A desses 3 trabalhos. Então eu vou abordar no meu trabalho o mesmo tema deles, tá bom? Só que eles não abordaram ali o A, ficou faltando um gap nesse trabalho, tá bom? E como é que vocês vão achar esse tipo de gap? Bom, vocês vão fazer um quadro esquemático ou uma própria tabela simples, tá? Que vão relacionar os estudos. Por exemplo, vocês vão lá escrever embaixo da tabela: de 8 estudos com características similares, 5 não registraram diferenças entre os tratamentos, portanto, esse tratamento não produz efeitos consistentes, tá bom? Ou precisa-se de mais estudos a respeito desse tratamento. Aqui tem um exemplozinho de uma tabela, tá bom? Aqui tem os estudos, declaração do problema, participantes, instrumentos, delineamento, tá bom? O desenho e as conclusões ou os achados. E como é que a gente poderia transportar aquele exemplo que eu dei para vocês para cá? A gente poderia fazer o seguinte, juntando tudo, o texto ficaria assim: fazer 20 minutos de exercícios por dia, 3 vezes por semana, durante 10 a 14 semanas, a 70% da frequência cardíaca máxima, produz perdas moderadas de gordura corporal, entre 4 a 5%. Além disso, sessões de exercício mais frequentes produzem aumentos mínimos. Exercícios menos frequentes ou menos intensos são substancialmente menos eficazes na eliminação da gordura corporal. Fim. Esse seria aí o nosso compilado dessas informações aqui dessa tabela, tá? E a ideia dessa revisão da literatura é ter uma metodologia criativa, tá bom? O que seria essa metodologia criativa? É você pegar aquele compilado que eu mostrei para vocês no slide anterior, ver o que cada pessoa fez, achar o gap e botar ali a sua criatividade baseado na ciência, baseado nos estudos científicos, tá bom? Vale ressaltar, entretanto, que nem o trabalho de outros pesquisadores, nem a criatividade podem substituir um estudo piloto. Um estudo piloto é de extrema importância. Por quê? Porque uma coisa é quando você vai botar no papel, eu acho que tudo vai ocorrer bem e eu vou ter esse resultado X. Só que quando você tira do papel e vai para a prática, alguma coisa pode dar errado. Pode dar errado, por exemplo, a logística da sua pesquisa, a logística da coleta de dados, um equipamento no dia pode não se encaixar perfeitamente nos seus participantes, tá bom? Pode ocorrer uma série de fatores e aí você vai ver que, não deu X, deu Y. Então, eu vou ter que mudar a minha pesquisa aqui de novo para que, quando eu for realizá-la, eu vou achar X e não Y, tá certo? Isso aconteceu no meu mestrado. Eu desenhei a intervenção dos participantes e eu tinha colocado lá leg press 45 graus para eles, tá certo? Só que na hora da execução,
do meu piloto, eu vi que o leg press 45 graus, ele estava muito pesado para a minha população, tá certo? Tinham pessoas que não conseguiam fazer só com a plataforma. E aí, rodando o piloto, eu consegui achar esse erro e na hora de executar o experimento, ao invés de usar o leg 45 graus, o leg press, eu usei o leg press reto, tá bom? Esse foi um exemplo de como o estudo piloto foi importantíssimo para não deixar falhas em uma pesquisa, no caso, a minha pesquisa de mestrado, tá? E quando você faz uma revisão de literatura, por meio dos estudos que você achou, elementos que podem ajudar no delineamento do seu estudo. Por exemplo, características dos participantes. Ora, eu estou querendo aqui pegar uma população idosa. Aí o ponto de corte é 60 ou 65 anos, depende da referência que vocês estão utilizando. Até onde der, né? Só que, poxa, será que uma pessoa de 90 anos vai conseguir realizar atividades físicas, por exemplo? Acho que não. E aí, ao ler outros estudos, você vai ver ali que não é recomendado, talvez para o seu estudo, tá bom? Colocar pessoas acima de 85 anos ou acima de 90 anos, por exemplo, tá? Além disso, instrumentos de coleta de dados. Vocês podem achar aí, por exemplo, nossa, eu preciso de um equipamento X que só tem em tal laboratório, ou eu preciso de um composto Y que só tem em tal laboratório. E fazendo essas revisões de literatura, vocês vão ver que o equipamento X, que é caro e só tem em tal laboratório, dá para você substituir pelo equipamento A, tá bom? Eles vão medir a mesma coisa. O elemento Y, que só tinha em tal laboratório, vocês podem substituir pelo elemento B, tá? Por quê? Porque ele também vai medir a mesma coisa que o Y, tá bom? Ou vai dar o mesmo resultado que Y, enfim. E por último, aspectos da testagem e análise estatística. Bom, para utilizar o equipamento X tem um protocolo, mas será que só tem aquele tipo de protocolo ou tem outro tipo de protocolo? Tá bom? A gente tem um exemplo disso num dinamômetro de preensão manual ou preensão palmar, que antigamente o único protocolo para realizar o teste era um indivíduo com o cotovelo fletido. Só que hoje em dia já existem protocolos que permitem a utilização do dinamômetro com o cotovelo em extensão, tá certo? Então eu tenho o mesmo equipamento que eu posso medir da maneira a força do indivíduo, ou da maneira B, tá bom? E vão dar resultados parecidos ou semelhantes, tá? E a análise estatística, ora, se eu coletei meus dados ali e eu acho que eu tenho que fazer esse tipo de estatística aqui, e aí eu comecei a ler e vi que todo mundo está fazendo esse tipo de estatística aqui de baixo. Bom, das duas uma, ou eu estou errado, tá? E eu vou fazer igual todo mundo aqui e vou seguir o caminho certo, ou todo mundo está errado, eu achei um erro na pesquisa de todo mundo e aí eu vou fazer o certo. E ainda eu consigo mandar carta ao editor para esses estudos aqui, tá bom? Geralmente é a opção de que você está errado e as outras pessoas estão certas, tá? E você ainda tem mais segurança para rodar a análise estatística. Vamos agora para as etapas da pesquisa da literatura. Bom, primeira parte, onde vocês devem buscar as informações? Nas fontes secundárias, que no caso são livros, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo do livro de bioquímica. Ou nas fontes primárias, diretamente nos artigos científicos. E aí eu tenho tipos de artigos científicos. Eu tenho revisão bibliográfica, revisão sistemática, revisão sistemática com meta-análise, eu tenho artigo original, enfim. A gente vai abordar cada um deles um pouquinho mais para frente, tá? Mas o que vocês têm que ter em mente é que fontes secundárias são livros e
fonte primária são artigos científicos, tá bom? E aí, temos 6 etapas para garantir uma busca completa e produtiva. Vamos para a primeira delas, que é redigir o enunciado do problema. Aqui, provavelmente nesse slide, o que mais chamou a atenção de vocês foi isso aqui, né? Esse quadrozinho aqui em amarelo. Pois é, você tem que fazer isso, tá? Você vai pegar um papel, colocar aí na tela do seu computador, deixar do lado do seu mouse, não sei se você tem um quadro em casa, redija e destaque o enunciado do problema. Por quê? Porque quando você faz isso, fica mais simples e mais rápido você pesquisar a respeito desse tema, tá bom? E, obviamente, você estabelece limites ali para o que você vai pesquisar. Uma coisa é a pessoa pesquisar a respeito de educação física, vai trazer um monte de artigo a respeito. Outra coisa é a pessoa pesquisar sobre força, então vai tirar um monte de coisa da área da educação física, tá bom? E esse enunciado tem que ser escrito do modo mais completo e mais conciso possível, tá certo? Se fica um enunciado muito grande, você pode ali perder os seus limites, tá bom? E acabar pesquisando coisas desnecessárias. Depois, consultar fontes secundárias e revisões. Bom, com relação às fontes secundárias, se você já tem um conhecimento a respeito do tema, você simplesmente pode pular essa parte de verificar as fontes secundárias. Ora, se você já estuda há muito tempo um tópico X, você simplesmente pode pular essa parte de fontes secundárias, de pegar a base desse tópico. Por quê? Porque você já estuda ele há muito tempo. Então você já vai direto para as revisões. E aí, a ideia das revisões a respeito do tema que você escolheu é compilar a literatura mais recente sobre o tópico. Então, você vai ali na última revisão que foi feita a respeito do seu tema e você vai ver ali o que tem de mais recente. Além disso, quando um autor publica uma revisão a respeito do seu tema, ele está trazendo ali críticas a respeito dos outros artigos, está trazendo também um resumo geral da área e, com frequência, o autor daquela revisão ele sugere futuros estudos baseado nas carências ou nos gaps que ele percebeu nas outras pesquisas. E aí nós temos aí a escala que eu falei para vocês. Imagina que as fontes que vocês vão utilizar são como carros, tá? Então eu tenho um Fusquinha aqui e eu tenho uma Ferrari, tá? O início ali é a minha fonte secundária, que no caso aqui a gente tem o exemplo do livro de bioquímica. Depois eu tenho uma revisão bibliográfica, tá? Depois eu tenho uma revisão sistemática e por último aqui a nossa Ferrari, uma revisão sistemática com meta-análise, ok? Então você pode fazer essa escalada do mais simples até o mais complexo. Ou você, caso você já tenha a experiência básica, que não tem anteriormente, você pula aqui, tá bom? E você pode ir direto para essas outras 3 fontes, ok? Depois, determine as palavras-chave que você vai utilizar na sua pesquisa. Essas palavras-chave são termos que vão ajudar você a localizar os artigos que você quer, tá bom? Aqui no Brasil nós temos o DEX, tá? Que são os descritores em ciências da saúde, para o pessoal da área da saúde, tá bom? E lá fora, no PubMed, a gente usa o MESH, tá bom? Que é o Medical Subject Headings, tá? Eu tenho 2 videozinhos aqui no canal, tá? Falando um a respeito do DEX e outro do MESH, tá? Vou deixar o link na descrição para vocês. E vocês têm que ter em mente o seguinte, que quanto mais abrangente for o termo que você pesquisar, mais estudos você vai ter, tá bom? Então a ideia é
cortar esses termos abrangentes, que nem eu dei um exemplo entre educação física e força, né? Uma coisa é eu pesquisar sobre educação física, outra coisa é eu pesquisar sobre força. E para a gente brincar com esses descritores, a gente utiliza uma coisa chamada de operadores booleanos, criado por esse carinha aqui, tá bom? No qual eu tenho or, and, not, tá bom? O or traz para mim a união, o and traz a intersecção e o not ele traz a exclusão. Eu tenho também um vídeo no canal que eu vou deixar o link para vocês na descrição, explicando mais detalhadamente a respeito dos operadores booleanos, tá? Só um exemplo rápido para vocês aqui. Eu tenho exercício e obesidade. Se eu coloco exercício ou obesidade, eu tenho aqui 556 mil resultados, tá bom? Arredondando. Se eu coloco exercício e obesidade, eu tenho aqui 22 mil artigos, arredondando. E se eu coloco exercício e não obesidade, eu tenho 307 mil artigos, tá bom? Então vejam bem, eu utilizei as mesmas palavras, exercício e a palavra obesidade. O que eu mudei foram os operadores booleanos, tá certo? Então, se eu pesquiso aqui exercício ou obesidade, eu quero ou um ou outro. Se eu pesquiso aqui exercício e obesidade, eu quero artigos que tenham a palavra exercício e que tenham a palavra obesidade. E se eu pesquiso exercício not obesidade, eu quero artigos que contenham a palavra exercício e que não contenham a palavra obesidade, tá bom? E vale ressaltar também que quando utilizar mais de um operador booleano, a gente tem que utilizar os parênteses para estabelecer a ordem de operação. Lá no videozinho que eu vou deixar na descrição, eu falo isso para vocês, tá? E aí, dependendo da base de dados que você for utilizar, quando você for utilizar duas palavras aqui, como por exemplo ciclo menstrual, você vai ter que colocar entre aspas, tá certo? E aí, isso depende. Antigamente no PubMed se fazia assim, hoje em dia o PubMed atualizou, e tanto faz você colocar entre aspas ou você colocar um parênteses aqui, tá bom? No caso aqui e outro parênteses aqui. Aqui não tem parênteses nenhum, tá bom? Então, fique sempre de olho. Sempre existem atualizações nas bases de dados e aí é sempre bom você se atualizar. O quarto ponto é buscar fontes preliminares. O que seria isso? Ir atrás aí de trabalhos ou dissertações, teses ou TCCs, tá certo? Que aí, esses trabalhos, de forma geral, tá bom? Vou tratar tudo como trabalho, são conhecimentos que serão publicados, tá bom? Aqui tem um exemplozinho do Congresso Europeu, tá bom? Aqui o livro de resumos. A gente tem aqui a minha dissertação de mestrado, tá bom? Poderia ser de qualquer pessoa, poderia ser um TCC de graduação, uma tese de doutorado, enfim, também é um conhecimento que vai ser publicado, tá? Bom, falando em pesquisa, procurar base de dados, onde a gente acha essas coisas, tanto os resumos de trabalhos, tá? Quanto os próprios artigos científicos. A gente procura nas bases de dados, tá bom? A maioria aqui é só artigo científico, tá bom? Mas de vez em quando aqui no Google Acadêmico aparece aí um resumo de trabalho de congresso, tá? Eu também tenho um videozinho no canal que vou deixar na descrição, onde eu abordo as bases de dados, tá? E beleza, achei um artigo para o meu trabalho. Como é que eu sei se ele é bom ou não, tá bom? Aqui no Brasil a gente tem o Qualiscaps, que classifica as revistas ali em A1, A2, B1, B2 e assim sucessivamente, tá? Até o C. Mas internacionalmente a gente utiliza uma coisa chamada de fator de impacto, que é essa formulazinha criada por esse indivíduozinho aqui, tá bom? Basicamente
eu tenho aqui um exemplo para trazer para vocês, para isso ficar mais palpável. Quanto maior o fator de impacto, melhor, tá? Então eu tenho aqui que uma revista X publicou 400 artigos entre 2013 e 2014 e recebeu 6.818 citações desses artigos em 2015. Então, qual vai ser esse fator de impacto? O número de citações do periódico, 6.818, dividido pelos 400 artigos. Então, dá aqui 17,045. Então, quanto maior o fator de impacto, melhor, tá bom? Eu sugiro que, se você só vai fazer o teu TCC de graduação para passar, vai no Qualiscapes mesmo e acabou, tá bom? Ou às vezes nem isso, tá? Desde que seja artigo científico, tá valendo. Agora, se está ali na dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, eu sugiro você começar a olhar para o fator de impacto, tá bom? E já que a gente está falando aí de tecnologias, base de dados, existem gerenciadores de referências para vocês aí não terem que ficar metendo a mão toda vez para mudar as referências do documento de vocês. E aí, quem vai utilizar a norma da BNT é uma norma gigantesca, tá bom? Muitas das vezes as pessoas não conseguem colocar na citação da BNT, então, cara, utiliza aí algum gerenciador para facilitar a vida de vocês. Então, se vocês forem mandar para uma revista X, a revista X pede lá no padrão APA, tá? Aí foi recusado o artigo de vocês, tá? Aí vocês vão mandar para a revista Y e aí ela pede no estilo Vancouver. Ao invés de ter que ir lá manualmente gastar umas 2-3 horas para fazer essa mudança, com um clique de botão vocês fazem essa mudança, tá? O que eu utilizo é o EndNote, tá bom? Só que ele é pago. O que a maioria das pessoas utiliza é o Mendeley, tá bom? Ele é gratuito. E a respeito dos gerenciadores de referências, eu também tenho um videozinho no canal que eu vou deixar o link na descrição. O nosso quinto ponto é a respeito da leitura da literatura e a realização de anotações. Basicamente, o que você deve anotar de modo geral? Obviamente que vocês podem adaptar isso para vocês, tá bom? Por exemplo, vocês podem tirar aqui o delineamento e análise estatística, por exemplo, tá? Mas esses são os pontos que vocês devem levar em consideração quando vocês estiverem lendo outros artigos científicos, tá? Que vão ajudar na construção do problema de vocês e vão ajudar no delineamento da pesquisa de vocês e vão ajudar no trabalho de vocês como um todo, tá bom? Enunciado do problema e as hipóteses, quem são os participantes, quais instrumentos foram utilizados e como esses instrumentos foram utilizados, como foi realizada a testagem, quais são as variáveis do estudo, quais foram os tratamentos aplicados, por exemplo, teve placebo, não teve placebo, se teve placebo, como é que foi feito esse placebo, ou só foi o tratamento X versus o Y, ou foi X versus Y versus placebo, enfim. Desenho e análise estatística, o que foi achado, as conclusões, o que o autor ali sugere para estudos futuros, né, e mostrar os gaps do trabalho dele, e citações relevantes ou outros estudos que não foram localizados, tá? Obviamente, vale reforçar que isso pode ser ajustado, tá bom? Por exemplo, esse último aqui, nem sempre eu sugiro que seja levado em consideração, tá bom? E como é que a gente pode fazer isso? Simples, abre um arquivo no Word, tá? Coloca a data, a referências, informações relevantes extraídas. Aí você bota em texto corrido, aqui tem um exemplo. Ou para cada tópico aqui você cria uma coluna, tá bom? Como é que eu faço isso? Qual que é melhor e etc. Isso aí vai ser de você, tá? Você vai testar, vira a página, não vira a página. Ao invés de usar o Word, utilize aí talvez o Evernote, que é online. Enfim, fique à vontade, tá bom? Só não perca essas anotações.
E aí, falando de leitura de artigos, o livro traz pra gente, um dos livros traz pra gente esse quadro aí de humor, tentando traduzir aí as frases científicas, como por exemplo, muito se sabe que, na verdade, o autor quis dizer o seguinte: eu nem me preocupei em procurar a referência original, mas, sugere-se que, na verdade, o pesquisador está falando que eu penso que, Isso aí é só uma brincadeirazinha que, dependendo da pessoa ter um fundo de verdade, Fica aí depois para vocês darem uma relaxada e umas boas risadas. E, por último, redigir a revisão da literatura. Obviamente você vai ter que fazer uma revisão de literatura. Você pode utilizar para publicar ou não. Aí são outros 500. Bom, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: organize em tópicos. Quanto mais organizado for o seu tópico, mais fácil vai ser a escrita, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo qualquer, que eu estou falando aí de envelhecimento, no primeiro parágrafo, segundo parágrafo eu vou falar sobre fraturas, no terceiro parágrafo sobre custos, no quarto parágrafo sobre soluções, e no quinto parágrafo ali, treinamento de força, que poderia ser a justificativa, tá bom? Enfim, converse com o seu orientador e raciocine uma estrutura para quebrar todo o seu trabalho em tópicos, desde a introdução até a conclusão, tá? E aqui tem um quadrozinho, de um dos livros que traz aí os 10 mandamentos da boa escrita, E mais alguns. Por exemplo, no próprio título aqui já é a própria brincadeira, porque eu precisei escrever mais alguma coisa para me referir ao que eu estou querendo dizer, que na verdade não são 10, são 14, tá bom? Então, poderia só cortar isso aqui e dizer o seguinte: os 14 mandamentos da boa escrita, Deem uma pausada, deem uma lida aqui, Mas o resumo disso tudo é o seguinte: seja claro, simples e direto, tá bom? E dúvidas, qualquer coisa, coloquem nos comentários. E aí, professor e estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixe aqui nos comentários quais outras aulas a respeito de TCC vocês querem. Valeu!